Muito bem, minha gente, é oficial, estamos ao vivo para mais um White Talks, nessa noite agradável aqui na capital inglesa. Primavera chegou, adeus inverno. Já já, daqui uns dias eu tô saindo correndo pela área, gritando todo dia, para aproveitar cada segundo desse tempinho que tá melhorando. E hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo, né, que é o dinheiro, o arame, o cascalho, o bagarote, o larjam. E para isso, né, para poder me ajudar nessa missão, eu trouxe uma pessoa aqui que é especialista em investimentos no Reino Unido, também especialista em investimentos em todo lugar, sabe de dinheiro, sabe de todo lugar, em todo lugar, né? Então seja muito bem-vinda, Letícia, Muito Letícia obrigada. Fonseca. Muito obrigada, Otávio, por estar aqui. Adorei o convite. Eu adoro falar de dinheiro. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é de dinheiro. E vamos ficar aqui até umas horas falando. Falar e ganhar, né? Ganhar não, fazer. Fazer, fazer, Fazer dinheiro. fazer. Porque Boa. ganhar, como eu te falei aqui no off, é coisa infantil, né? A gente ganha presente, a gente ganha dinheiro dos nossos pais. Adulto gera ou faz dinheiro. Ou isso aí é interessante, hein? Eu É. gostei dessa diferença. É, porque você consegue criar, né? Você é adulto, você Sim. consegue criar uma renda extra, você consegue gerar dinheiro. E o dinheiro é ilimitado. Então você consegue criar do nada, de onde não existe. Por isso que é gerar, criar. Isso é interessante, porque talvez venha da cultura, né? Da nossa cultura, especialmente no Brasil, de trabalhar para alguém dentro de uma Hum, empresa onde você ganha um salário, né? Ó, sim, eu ganho meu salário todo mês e é isso que eu tenho de referência de ter dinheiro, né? exato. Ah, meu saláriozinho tá ali e eu não fazer dinheiro, o que que eu posso fazer Não, a mais do é, que isso, né? Mas muito bem, começou quente. Mas antes da gente ir para o assunto finanças, sim, o White Talks, né? Ele é um podcast, é o podcast do iLondres, e ele foi feito para ajudar a inspirar os imigrantes, né, as pessoas que vêm para cá e querem, que buscam uma vida melhor. E aí, nada mais coerente, nada melhor de dar o exemplo, né? Contando as histórias de imigrantes também. uhum, Mas antes de você começar a contar a sua, você que está aí, eu quero que você já senta o dedo no like, tá? Você se inscreva neste canal, neste humilde canal, para poder a gente ajudar a crescer esse projeto aqui. E não se esqueça de deixar suas perguntas, que já já a gente vai dar uma moral aí e responder todas elas. Então me conta, fiquei sabendo que não são 14 anos, são 18 anos são. de Londres Sim, ou sim, sim. de Assim, Inglaterra. 18 anos que eu saí do Brasil, né? Completei a maioridade porque eu tive um período que eu morei nos Estados Unidos. Ah, 6 legal. meses, mas voltei para cá. Então, ao todo, 18 anos fora do Brasil, mais 17 anos e meio em Londres. E como é que começou isso? Você é de onde no Brasil? Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Opa, uai, É, então. eu sou mineira também, de Montes Claros, e eu falava que, eu achava, né, que vir para Londres era uma coisa, era como se fosse para a Lua, né? Eu não tinha muita referência de quem tinha vindo para cá, e vim para cá sozinha, sem falar inglês, e a história. Tipo assim, no supetão. Sim, assim, supetão não, porque eu sempre Ah, falo, todos os meus movimentos são friamente calculados. Eu trabalhei durante 5 anos, 4 anos como professora, trabalhei um ano em Brasília para juntar dinheiro para vir para cá. E era na época que a Libra era 5,25. E aí foi caríssimo para vir para cá, né? sim, Não tava tão ruim igual tá hoje, mas era caríssimo vir para cá. Mas trabalhei para juntar dinheiro para vir para o Reino Unido. E vim para cá estudar inglês como tá. estudante. E achei que ia ficar 6 meses, aí estendi o visto, porque eu não achava que eu falava inglês bem o suficiente. Aí eu conheci uma pessoa, meu primeiro marido, e aí, mas já tinha decidido ir embora, fui morar nos Estados Unidos, voltei para cá, casei com esse meu primeiro marido e ficamos casados 6 anos. Aí o casamento acabou, aí tive um tempo, e aí que foi que eu comecei a. Eu falo que o meu negócio existiu antes dele existir de verdade. Sim. Aí o tempo foi passando, cheguei 18 anos aqui. Mas por que Londres? Porque você comentou que você foi nos Estados Unidos também, Fui, né? Por fui. que você escolheu ficar aqui? O que que te encantou? O que que te Eu fez não ficar aqui, além, sei, claro, do seu relacionamento e tal? eu não sei se você teve essa impressão, mas quando eu cheguei aqui, apesar de ser de Montes Claros, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu deveria sempre ter vivido aqui, ou esse aqui que é meu lugar. Eu sempre senti isso em Londres.
Eu falava que até as coisas ruins que me aconteciam, eu ficava feliz e grata por aquilo, porque era uma experiência para mim que não era para pessoas como eu, né, que vinha de uma família, minha mãe é professora, meu pai era vendedor, então não era uma coisa normal para mim. Então eu adorava, tudo que eu passava aqui eu E adorava. como que você começou? Na mesma pegada também, fazendo o Mesmo. que tinha pra fazer? Sim, eu trabalhei de garçonete. Eu trabalhava 20 horas por semana e estudava 15 horas, né? Então, ao todo, 35 horas. Só que eu trabalhava tão duro que eu peguei tendinite nos 2 braços, de pegar peso e trabalho repetitivo. Aí, por isso que eu tive que ir embora de Londres, porque eu não conseguia mais segurar nada. Eu tive tendinite no braço, né? No pulso e nos Uhum. 2 braços. Então, eu fui para o Brasil, fiquei um mês com os 2 braços engessados para tratar da minha tendinite. Você ficou com os dois braços engessados durante Foi. 2 meses, parecendo um dinossaurinho. Sim, foram 30 dias. Cara, E aí eu fiquei, porque eu fui no GP, né, falar que eu tava com tendinite e tal, eles me davam só remédio pra dor e me deram fisioterapia pelo telefone. Só que eu não falava inglês suficiente para entender a fisioterapeuta. Eu falei, gente, eu preciso ir embora desse lugar, porque eu não conseguia carregar sacola, não conseguia lavar o cabelo, não conseguia fazer compra no Asda, não conseguia carregar um prato. Então, eu era inútil aqui, né? Então, eu tive que ir embora e você para tava, tratar. nessa época, você tava sozinha ou já tava casada? Não, eu tava sozinha. Tava sozinha, aí eu Nossa, tive aí que ir é embora. dureza, hein? Segura. É, eu morava Mas, numa casa com 13 pessoas, era perrengue. e o pessoal te deu uma mão, te ajudou, se Sim, sentiu. sim, mas eu acho que nessa época, assim, no primeiro ano, apesar da gente ter os amigos ali, não são os amigos que a gente tem, que eu tenho hoje, né? Que eu sou Não, é capaz de ir à completamente China diferente. pelos meus amigos, né? Eram meus flatmates, né? Mas não era gente que fazia coisa pra mim, não. É interessante você falar isso porque, ah, conforme você disse, você, mesmo com todas as questões, né, que todos nós passamos no início da nossa jornada, você ainda assim sentia parte, sentia que você fazia parte Sim, desse lugar e se sentia grata por isso, né? Eu sinceramente, depois de, sei lá, depois do segundo ano que eu comecei a me sentir hum. mais dentro, né, do... Mas eu não me sentia dentro, eu me sentia totalmente marginal. E aí eu ligava a televisão para ver a BBC e eu falava, um dia eu vou entender o que as pessoas estão falando aí. E eu liguei, todos os dias eu assistia o jornal, todo dia de manhã eu assistia o jornal. Nos dias que eu não trabalhava, né? Que a maioria dos dias eu trabalhava de manhã, no café da manhã do hotel. E eu sentia como se Londres fosse uma bolha e eu estivesse fora dessa bolha. E eu queria furar essa bolha, mas eu não sabia como furar. E aí eu trabalhava de manhã como garçonete, ia pra escola à tarde. Chegava da escola e ia estudar, porque para mim o inglês era o meu caminho para entrar dentro da bolha. Era o único caminho que existia. Sim, sim. Porque eu falava, eu estou garçonete, mas eu não sou garçonete. Quando eu vim para cá, eu tinha uma formação, eu tenho uma formação em letras na Universidade Estadual de Montes Claros e eu sou uma professora que estou trabalhando como garçonete, mas isso aqui eu não sou. É só o que É uma eles falam, passagem, é né? um Uma stepping ponte. stone, Sim, sim. exato. Então, eu vou estudar para eu conseguir crescer na vida e entrar nessa bolha. Então, demorou também para eu me sentir parte da bolha. Não foi instantâneo, mas eu continuava todo dia para a escola. O curioso é que as pessoas, né, os imigrantes, a maioria deles, inclusive, a gente estava falando aqui mais cedo, eles simplesmente vão desistindo, né, no decorrer da caminhada, à medida que eles vão se deparando com esses desafios, né? Ai, Uhum. muito difícil, ai, não vou conseguir falar Preciso ganhar inglês, dinheiro, né? preciso sobreviver, ganhar dinheiro, preciso pagar o quarto, preciso mandar dinheiro para o Exato. Brasil, etc. E vai entrando num ciclo vicioso aí de justamente ficar Sim, dentro, dentro dessa bolha, né, da comunidade sim. brasileira. O que você acha que, não segredo, mas atitude que as pessoas devem ter? Porque antes disso, né, é, Uhum. eu acho que quando as pessoas se deparam com a situação, elas já se curvam, elas não dão um step É, further, não tentam. Falam, não, é isso pra mim, é isso que tem pra mim, sabe? Por que você acha que sim. a maioria dos brasileiros aqui se conformam de estar nessa situação? Você acha que, de repente, é falta de bons exemplos? Não que não tenha, né? Mas que eles não têm Hum. acesso. Ou mesmo pela cultura, ou mesmo pelo comodismo de estar ganhando. Tô ganhando meu salário, tô pagando as contas aqui, mandando dinheiro pro Brasil, tá bom. O que Sim. você acha que
que é qual que é a trava, né? Qual que é a É, questão que faz com que as pessoas fiquem paradas nessa situação? eu acho essa... Desculpa, eu acho essa pergunta excelente, porque não tem um segredo. E eu acho que o que me ajudou foi a minha paixão por aprender. É uma das Uhum. coisas que me ajudou também. E a outra era a minha determinação de eu cheguei aqui, eu estou garçonete, mas eu não vou ser garçonete. Eu queria ser professora de latim. Porque Ah, legal. eu tinha tido, eu era muito boa aluna de latim na Sim, faculdade. Aí eu via no Job Center, eu procurava emprego no Job Center. E aí eu via lá um professor de latim. Eu falei, gente, eu vou ser professora de latim. Aí eu comecei a estudar inglês. Eu falei, eu preciso, para eu dar aula numa escola, numa faculdade de latim, eu preciso falar inglês. Aí eu começava a estudar inglês. Mas eu acho que era a minha visão de que se eu quisesse melhorar na vida, eu precisava começar com o inglês. E aí eu fui estudar inglês. Aí depois, no futuro, eu fui fazer um curso CELTA, né, que é o Cambridge, que é um certificado para dar aula de inglês como segunda língua para falantes de outras línguas. E aí depois eu fui sim. estudar marketing. Eu estudei para ser assistente professora. E aí foi aumentando, né? Mas eu acho que é a minha paixão também por aprender que me moveu sempre me envolver com outras pessoas que não fossem os brasileiros. Eu sempre falava que eu mudei de escola, mudei de horário de escola, mudei de casa para ter menos convívio com o brasileiro possível. E aí eu falava, se eu quiser falar português, eu vou para São Paulo, lá tá assim de gente para falar português comigo. Eu tô aqui, me custou muito caro, 5 anos trabalhando para juntar dinheiro para estar aqui, para pagar uma escola. Eu não vou ficar falando português. Aí eu cortei todas as relações que eu tinha com brasileiros. Tanto que os meus amigos era uma lituana, uma polonesa e uma italiana. Aí depois de muito tempo que eu fui ter amigos brasileiros, mas no início eu não tinha nenhum amigo brasileiro. Isso é muito bom. Isso é outra armadilha, né? Que os brasileiros caem logo de Os cara aqui. guetos, né? E Nossos guetos. direto na comunidade brasileira, porque é onde você, óbvio, se sente mais confortável, as pessoas É te ajudam seguro. também. Por outro lado, você toma uns tombos também, né? Porque muita gente tá aqui, não tá preocupada com os outros, somente com o próprio umbigo, né? Então não tem segredo, né? Aprender a falar inglês, É, que é para todo mundo. sim. Ah, não sei, ah, é difícil, é que. Não, tem muito college, muita universidade. Quando eu estava aprendendo a dar aula de inglês, a gente dava aula de inglês gratuitamente no college, para quem quisesse, porque a gente estava em treinamento, né? Então, todo dia tinha aula. Então, para É, mim, e com tecnologia hoje, para mim, não existe desculpa para a pessoa não não estudar tem inglês. desculpa. Não tem. Não é um processo simples, Não. claro, mas é extremamente Não. possível para qualquer um. É o contrário. Não é fácil, mas é simples. Não é Faz fácil. sentido? Eu falo assim, o processo todo, porque é, aprender inglês Hum, é um monte de pecinha de quebra-cabeça que você junta e você, de uma hora para outra, você tá fluente. Então, como você citou, não é só ir na escola, não. mas é ter amigos, ter Sim, convivência, né? Viver a cultura do país mesmo, porque com você vai certeza. vai aumentando seu vocabulário, você vai indo em lugares, fazendo coisas que a sua mente, seu cérebro vai entendendo, né? Sim, Vai absorvendo. E isso é ter a fluência, sim, né? Não necessariamente você falar igual um britânico, com sim. sotaque top, É, né? eu não E tenho isso. nem é do meu Eu acho que eu interesse. nunca vou ter também. Nem, não. Eu acho que é legal a gente manter essa raiz do nosso sotaque. Eu acho legal Hum, quando as pessoas, você sai assim, ou você é da onde e tal, porque hum. percebe É o verdade. sotaque. Eu faço É. questão. E, e de novo, a fluência, ela não necessariamente é falar super bem, mas sim entender e ser Sim, entendido, sim, né? sim, sim. Mas, beleza. Então, você trabalhava lá no hotel, Sim, engessou os bracinhos, ficou igual um dinossauro, sim. dinossauro Rex. Foi. E depois, quais foram os passos, né, as profissões que você conseguiu depois Sim. para chegar no hoje? Sim, depois eu trabalhei numa locadora de vídeo, acredite, trabalhei numa locadora de vídeo. E aí depois trabalhei numa loja, aí eu já falava um pouquinho mais de inglês, porque como garçonete eu só trabalhava na cozinha, eu não tinha Tá, coragem de sair muito. E aí aí eu tive meu primeiro emprego legal, né? Legal assim, de bom. Eu fui trabalhar na sim. British Telecom. Eu Ah, trabalhava legal. num call center.
fazendo o que eles chamam de legal hearing, que eu conectava juízes e advogados, né, de defesa e de ataque, não, defesa e de, esqueci a palavra. Defesa e outro, né, Acusação. de acusação. E aí eu fazia essas pequenas conferências. E aí passou um tempo, eu fui promovida, eu fui trabalhar em vendas também, depois eu fui trabalhar em marketing. Depois que eu fui trabalhar em marketing na British Telecom, eu comecei a fazer uma graduação em marketing, porque eu já estava de saco, eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. E aí eu tive uma carreira longa de quase 10 anos no marketing. 8, 9 anos em marketing. Digamos que você tem um currículo cheio, recheado. Sim, sim. E o que essas experiências contribuíram para o que você é hoje como profissional? Você acha que foi bom ter várias experiências, ou de repente tivesse 2 ou 3 mais, mais duradouras, mais longas, assim? Sim. Como é que você vê? Então, você já viu aquela palestra do Steve Jobs sobre Connecting the Dots? Não, acho que não. Não, sobre ele Acho que não. fez um curso de caligrafia na universidade. Tá. E aí que esse curso de caligrafia ajudou ele a criar o iPhone ou a criar os iPods, os i da vida, né? É uma palestra muito interessante. E aí ele estava falando que todas as experiências que a gente tem, nada é inválido. Que um dia a gente vai conectar os pontos. Sim. E é exatamente o que eu acho que aconteceu comigo. Porque, pensa comigo, eu era professora, né? Eu dei aula em Montes Claros, quando eu morava lá. Aqui eu dei aula numa ONG. E aí depois eu tive experiência com vendas, com customer service, né? Trabalhando como garçonete. Trabalhei com vendas e depois trabalhei com marketing. A educação financeira e tudo que eu faço dentro da minha empresa hoje, nada mais é que a combinação dessas coisas. Legal. De atender os clientes, ensinar sobre finanças, vender tanto a mim quanto os meus produtos e fazer marketing. Então, é nada mais do que eu faço hoje. Então, foi uma escola que me trouxe até aqui. E aí, a habilidade com dinheiro vim de nascença. Por quê? Porque Salvava a grana desde sempre fui criancinha boa com dinheiro, sempre. para comprar o lanche na escola. Não gastava dinheiro com lanche. Aí, ó. Não. Foi assim, que eu lembro muito claramente. Meus pais se separaram e meu pai me dava R$ 50 por mês, Tá. quando eu tinha 15 anos. E aí eu sempre gastava no máximo 40, eu sempre guardava 10. E aí, quando eu tinha 15 anos, né, eu não tinha talão de cheque, essas coisas, eu comprava com promissória. E aí ia lá, assinava as promissórias, todo mês ia lá e pagava. Mas eu não fazia promissória de mais de R$ 10. Eu lembro que eu comprei um relógio uma vez, de muitas prestações de R$ 10. E aí, mas tem tempo, né, que a gente, né? Então, e eu nunca na minha vida inteira, nem como garçonete, ganhando £400 por mês, eu gastei meu dinheiro todo. Nunca. Isso é um hábito meu. Eu nunca, se eu falasse, eu via muitos meus colegas no meu último trabalho corporativo, chegava dia 21, que a gente tinha o nosso salário lá pelo dia 28, as pessoas estavam tomando sopa Heinz, porque não tinha mais dinheiro. E aí, falava assim, não, eu não posso, porque o meu salário não caiu. Mas como? Caiu mês passado. Como você não tem dinheiro? Sabe? É uma coisa... eu não sei dizer se alguém me ensinou ou se eu já vim com isso. Mas eu nunca gastei todo o meu salário. E isso é um hábito que eu sempre cultivei. Então, eu tinha reserva financeira muito antes de saber o que era uma reserva financeira. Na verdade, a nossa educação financeira, especialmente no Brasil, é muito, muito pobre, né? A gente, na escola, a gente não aprende esse tipo de coisa. Não existe Na educação escola, financeira. a gente, que inclusive, eu nunca me adaptei ao sistema educacional do Brasil. Então, era aquele bagunceiro lá O capeta. da turma do fundo, fui expulso e odiava fazer prova. Porque a educação no Brasil é feita para você entrar na universidade, né? Sim, arrumar um trabalho. Arrumar um trabalho, e aí você entra na universidade e é a mesma coisa, né? Sim. Ainda mais universidade pública, dependendo do curso. Eu fiz administração na particular, mas na pública é teoria, e enfim, não tem essa prática de vivência, esses conceitos básicos, né, de saúde financeira, de educação financeira. Mas então, quando foi que, depois de todas essas experiências, trabalhando para alguém, né, aqui em Londres, você trabalhando em alguma empresa, você teve o clique, né, você teve a vontade de abrir o seu próprio negócio?
como que você começou, na verdade? Começou com o quê? Já começou Uhum, dando mentoria de finanças? uhum. Como é que foi essa transição aí do funcionário para empreendedora? São duas coisas. Primeiro, eu nunca tive vontade de ter meu próprio negócio. Eu nunca tive vontade de ter meu próprio negócio. O que eu tinha era muita vontade de ensinar. E o negócio era só o caminho, então parou por aí. Mas a história disso foi que, primeiro, que eu sempre fui boa com dinheiro, e eu que chegou num momento na minha vida que eu fui fazer letras porque eu não sabia o que eu queria fazer. E como eu gostava de línguas, eu falava, vou fazer letras porque é uma coisa que eu gosto. Então, no final, eu decido, descubro o que eu quero e nunca descobri. Mas fiquei 20 anos procurando. Tanto que eu fui trabalhar em vendas e marketing. Fiquei procurando marketing. Eu sempre falo assim, eu era competente no que eu fazia, mas eu Sim. não era aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa nasceu para isso. Eu não nasci para fazer marketing. Mas eu era boa o suficiente, comprometida e tal. E queria descobrir o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas nesse caminho, né, no meu primeiro casamento, o casamento acabou e eu não passei, na verdade, por um abuso financeiro do meu primeiro marido. Porque ele começou a querer me desvalorizar ou me desmerecer, enfim, no fim do casamento. E Sim. aí, eu fiquei nesse casamento, inclusive, mais tempo do que eu gostaria, por medo de sair e não conseguir ter uma vida decente como eu tinha antes, como casada. O que acontece muito com as mulheres que se separam, né? Mais de 40% das mulheres têm menos dinheiro depois que elas se separam. Então, muitas ficam pela dependência financeira, enfim. E aí, quando eu terminei esse casamento com esse meu primeiro marido, eu entrei em depressão profunda. Eu entrei em crise profissional. Foi muito, muito difícil. Eu fiquei uns 3, 4 anos literalmente Nossa. pastando com depressão. Eu tirei licença do trabalho, fazendo terapia, nesse processo assim, vagando. E aí, enquanto isso, como eu não sabia como eu sair daquilo ali, eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal. Uhum. E aí eu fazia todo curso para descobrir o que você queria fazer no carreira, eu fazia pensando em todos os cursos do governo, do trabalho, tudo eu fazia. Aí eu comecei a fazer terapia. Eu me embarquei mesmo nessas coisas de desenvolvimento pessoal, de saber quem eu era, porque eu tinha a impressão que eu tinha me perdido em algum lugar e não sabia onde me achar. Então, nesse processo, eu me procurando. E aí, uma amiga minha, nesse meio do caminho, falou assim: Olha, eu achei que esse curso de educação financeira, vê se você gosta. E aí, eu comecei a fazer eu me matriculei no curso. Na semana que eu comecei o curso, eu já comecei a atender as pessoas gratuitamente. Eu atendi 6 meses gratuitamente Ah, que para legal. praticar, né? Sim. Então, dei muita mentoria de educação financeira gratuitamente, individualmente, para eu praticar as ferramentas, para eu entender quais são as dores das pessoas, porque a gente é muito igual, né? E já era um curso específico daqui. Era do Brasil. Ah, tá. Do Brasil. Tá. Eu fiz no Brasil, fiz coaching de finanças pessoais Ok. e educação financeira, do Brasil. E aí, eu fui começando a fazer curso aqui também. Ao mesmo tempo, fazendo o curso lá e fazendo outros cursos aqui para eu entender o sistema daqui. Isso foi em 2019. Aí eu comecei a planejar a minha transição de carreira, né? Planejar a reserva para fazer transição de carreira, a crescer meu negócio. No primeiro ano eu não mexia muito com o Instagram, porque eu estava muito focada em fazer o curso e praticar. Fazer o curso e praticar. Isso foi que ano? 2019. 2019. Foi, Um pouquinho antes da 2019. pandemia, né? Sim, um ano antes, exatamente. E aí eu estava pensando em sair exatamente um ano depois. Foi quando estourou a pandemia. E aí eu resolvi ficar. Acabou que eu fui promovida para Senior Marketing Manager, então eu fiquei mais um tempo. E só saí efetivamente no ano de 2021, em maio de 2021. Então eu fiquei 2 anos fazendo as duas coisas, E era trabalhando. ainda na British? Não, aí já era, eu trabalhava na Rosetta Stone, que é uma empresa de software de línguas. Ah, legal, legal, É. legal. Aí eu trabalhava na Rosetta e fazia o meu trabalho em paralelo. Era muita doideira, mas eu fazia, trabalhava até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, atendendo pessoas no Brasil. E aí foi quando eu decidi, né, parar de atender lá no Brasil, atender só aqui. Mas nesse processo todo, foi que eu descobri que eu era o meu próprio marido rico. Que eu não precisava de um marido para eu acumular riqueza, para eu ser rica, para eu ser o que eu quisesse. Eu achava que eu precisava de um homem, de um companheiro que fizesse comigo, porque não me achava boa o suficiente para fazer sozinha. E aí, nesse processo, já nasceu a empresa, já nasceu, né, mesmo antes da empresa nascer, já nasceu a educadora financeira e tudo mais.
E essa questão que você citou é muito cultural também, né? Da mulher ser dependente. É o Sim. machismo que é extremamente enraizado Uhum. na cultura brasileira. Isso é, tipo, muito comum. Uhum. Diferentemente daqui, né? Sim, Que as mulheres... eu falo aqui, eu falo Inglaterra, é né? verdade. Europa como um todo, eu não Sim. sei. Eu falo que eu Uhum. vejo. As É mulheres verdade. têm uma outra visão. Outro dia, eu fui no restaurante, né? Um exemplo legal aí, o cara... O garçom perguntou: você vai pagar a conta toda? Eu Uhum. falei: sim. Aí ele: você é um cavalheiro. Eu falei: ó, é normal, né? Não, porque aqui as pessoas costumam dividir, né? Os Dutch, go britânicos, Dutch. não é? Eles têm Sim. essa coisa de dividir, porque a Uhum. mulher, ela Sim, ganha tão bem, igual, ou sim. muitas vezes até mais. Mas isso não é visto em nenhum momento como uma barreira, um tabu, Uhum. uma questão. Muito, muito Exato. louco isso, né? É, inclusive no meu casamento, meu marido e eu, meu atual marido, que eu casei de novo, a gente, na nossa vida juntos, já temos 5 anos juntos, a gente troca assim. Tem vezes que ele gera mais dinheiro que eu, tem vezes que eu gero mais dinheiro que ele, e a gente consegue navegar sobre isso de uma forma muito natural. Tanto que quando teve um período bastante grande do nosso relacionamento, que eu gerava quase o dobro de dinheiro que ele, e às vezes eu falava na nossa roda de amigos, as pessoas falavam: Nossa, Letícia, mas que vergonha, não faça isso com seu marido, você tá humilhando seu marido. Mas por quê? Se ele ganhasse mais, não seria problema nenhum. Mas porque sou eu é um problema. Tá invertido, na verdade, a É, parada. Vergonha pra mim você falar isso. é, Não é vergonha pro meu marido. Eu não posso ganhar mais que. exato. Então É, tem isso, né? De tipo, como assim a mulher ganha mais que o marido? Então é uma coisa meio tabu, assim. A gente navega com isso que legal, normalmente que na minha legal. família. E ele é brasileiro? Não, ele é inglês. Inglês. É. E, tipo, super de boa em relação a isso. Você tá lá na roda, nem tava percebendo. Quem tava percebendo eram os outros mexeriquentos. Sim, sim. Mas ele fala, ela é minha marida rica. Legal, É, porque eu legal. falo, né? Você é meu marido Aham. rico, e aí ele fala, ela é minha marida rica. Que legal, que legal. E, e aí, quando você começou a fazer isso profissionalmente, então, Uhum, você falou que durante uns meses você fez gratuitamente para aprender sim, e tal. E aí, quando virou um negócio, efetivamente, falou: "Não, agora eu tô pronta sim, para poder ajudar a galera, mas eu quero fazer dinheiro também com esse negócio." sim. Aí eu fiz assim, eu juntei primeiro um ano de investimento. Eu queria ter, eu tinha 20 mil libras, que era o correspondente do AISA, né? A cota do AISA. Eu juntei 20 mil libras e juntei 14 meses de contas pagas, né? Então, se eu não gerasse dinheiro nenhum com a minha empresa, eu tinha 14 meses para viver daquela reserva ali até eu começar a gerar dinheiro. Só que eu já estava gerando dinheiro, né? Então não foi uma coisa assim tão complicada. E aí eu já dava mentoria, eu já dava cursos. Eu gosto muito, não sei se é pelo fato de ser professora, eu gosto muito de grupos. Adoro dar mentoria, workshop, seminário em grupos, adoro, porque eu acho que é muito mais rico do que só eu e uma pessoa. Então, é o que eu gosto mais de fazer, é da mentoria em grupo. E aí, né, hoje eu tenho eventos, tem mentoria em grupo, uma cambada de coisa. Aí, nessa época, você já tinha metido o pé da empresa. Já, Já não já. tava Em maio de na jornada 2021, dupla. em maio de 2021 eu comecei a trabalhar só na minha Sim. empresa. Então vai fazer 3 anos já, desculpa, 2 anos que eu saí do corporativo. Legal, então você construiu primeiro também um case Sim, seu, sim, né? Você fez investimento ali na conta Isaac, que já a gente fala o que, sim, que é esse negócio. Que inclusive a gente já marcou essa conversa que já tem uns 3, 4 semanas, né? sim. E aí é aquela coisa, sua mente, quando ela fica pensando num termo, eu fico Uhum. pensando o que eu vou perguntar para ela. Aí eu comecei a ver todas as propagandas no YouTube que tem lá, conta Dinheiro. AISA, conta AISA Sim, que não sei o que, não sei das quantas. sim, Mas a gente já vai falar sobre isso. E aí, então, nessa sua jornada, no seu começo, quando você começou a atender, foram, em sua maioria, mulheres ou tinha sim. homem Eu também? atendo muitos homens, as pessoas não sabem disso, mas eu atendo mais homens quando vêm em casal. É muito raro só um homem, assim, vir. Por quê? Eu não sei. Eu suspeito, mas, né. É muito em casal. Muito casal que vem Será que as pra... mulheres têm ciúme de deixar o marido aprender finanças N sozinho? não, primeiro que eu acho que o homem ele tem muita autoestima financeira. Ah, boa, boa, boa. E aí a outra, porque eles vão falar assim, tipo, eu aprender a investir com a mulher, como assim eu vou falar pra mulher que eu não sei investir? Não,
não dá. E aí as mulheres trazem os maridos. E aí faço muita mentoria em casal. É muito interessante. E quais foram os principais erros, quais foram as principais dores, questões que você se deparou, que você começou a ver? Uhum. A maioria são brasileiros também ou é para Eu todo mundo? atendo Tá, os dois públicos. mas no geral, quais são as principais dores, né, no começo da jornada de quem não manja nada de Hum, investimento aqui no Reino Unido e vai procurar sua ajuda? tá. Nossa pergunta é muito legal, porque as pessoas vão se reconhecer. As pessoas chegam pra mim assim, Letícia, eu não tenho dinheiro nenhum, preciso colocar meu dinheiro pra trabalhar. E aí eu falo com a pessoa, se ela não tem dinheiro nenhum, o dinheiro vai trabalhar como, né? Então as pessoas têm problemas financeiros e elas acham que a solução do problema é investir. Quando ela não sabe nem que se ela não tem dinheiro, primeiro ela precisa cuidar de ter dinheiro, aí é outra coisa que acontece. Mas a coisa fundamental que vem pra mim é: preciso colocar meu dinheiro pra trabalhar. Aí eu falo: quanto você tem pra investir hoje? Ela: nada. Então, se você não tem dinheiro pra Aí colocar pra apertou, né? trabalhar, E aí eu falo que existe um processo pra você conseguir colocar seu dinheiro pra trabalhar pra você. Então, se você não tem dinheiro, não tem como você colocar o dinheiro pra trabalhar. O que as pessoas estão precisando aprender é a lição número 1. Primeiro, como juntar dinheiro. Esse que eu acho que é o maior desafio de todos. E fora que eu não vou nem mencionar sobre a pensão, né? Eu não sei se você sabe disso, mas as pessoas da nossa geração, elas vão aposentar com o dinheiro que elas acumularem na vida, né? A não ser que você trabalhe para o governo, que aí você tem uma pensão que é completamente diferente, você vai aposentar com o salário que você acumulou. Tanto a pensão do Estado, que é os seus anos de contribuição de National Insurance, Tá. quanto a sua pensão corporativa, né? Workplace pension ou qualquer outra pensão. Então, a pergunta é: quanto você tem acumulado, né, de todas as coisas que você fez na vida? Por exemplo, eu trabalhei no corporativo, então eu tenho pensão corporativa. Mas agora que eu trabalho para mim, eu pago a minha própria pensão. Quer dizer, a minha empresa paga a minha própria pensão. Então, o que eu acho que as pessoas ainda não se deram conta é que hoje a pensão do governo é 140 libras por semana. Então, quem vai conseguir viver com isso? Você aposentou, 140 libras por semana. Exato. Isso se você contribuiu por 35 anos. E o pessoal reclama do INSS, né? Sim, mas é o que o governo julga mínimo. Isso a pensão do governo é possível você receber mais ou esse é o teto? Esse é o teto. Assim, se você não atingir esse teto, porque se você não contribuiu 35 anos, o governo vai te dar uma ajudinha. Só que você só vai ter acesso a essa pensão quando a gente aposentar, vai ser só aos 68 anos. Esses Aí eu 140. já tô no bico do corvo. Exatamente. E aí eu vou fazer o que. Não, então peraí. É, Então vamos lá, por exemplo, eu trabalho numa empresa aqui hoje, tá? sim, Eu pago. Eu tenho a minha pensão particular, que é da empresa, que a empresa paga, né? sim, Desconta uma parte do sim. salário. E tem aquela pensão, que é o O state pension. State Pension, Isso. que desconta direto lá no Payslip. Sim, Essa aí que é a de 140. exato. E então o que dá pra gente fazer é cuidar dessa outra. Mais ou menos. Primeiro, porque a minha pensão corporativa, a minha, também baseada em tempo de contribuição, eu só vou ter acesso aos 64 anos. Eu, Letícia, não sei você, Otávio, mas eu, Letícia, só tenho acesso a essa pensão aos 64. E aí existe a pensão privada, que você consegue ter acesso a ela hoje aos 55, mas em 2028 aos 57 anos. Então você pode ter acesso Ah, aos 57. Mas eu vou ainda além. Eu estou criando a minha própria meu fundo de pensão, que não chama pensão, é investimento, para eu poder aposentar na hora que eu quiser. Então, a minha previsão é que eu tenha a escolha de aposentar até os 50 anos, antes dos 50 anos. Então, eu estou acumulando dinheiro no AISA para eu poder escolher se aos 50 anos eu quero continuar trabalhando ou eu quero parar de trabalhar. Aí as outras pensões, eu tenho uma aos 57, uma aos 60, 64 e 68. cara, isso é muito sério, hein? É muito sério, é Muito sério. seríssimo. Muito sério. E o governo está fazendo muitas campanhas, inclusive o AISA é um incentivo para a pessoa guardar dinheiro. Então, o governo está fazendo campanha seríssima
para as pessoas cuidarem das próprias pensões. Porque final salary pension não existe, é muito raro. Antigamente, seu pai, talvez, meu pai, a minha mãe, aposentaram com o último salário, mas isso não existe mais. Porque não tem gente suficiente alimentando o sistema para isso. Que maluquice. Então tá, então o que eu entendi é, eu vou ter essa do governo básica, tem a da minha empresa que desconta lá no meu salário, Sim, mas eu preciso dar outro jeito. sim, porque não é suficiente. Gente, ó, fedeu. Vocês dão um jeito de acelerar o passo aí, É porque gravíssimo. Eu acho que as pessoas não se deram conta. Eu gravei um vídeo recentemente falando de uma pesquisa que fizeram que para você ter um nível de vida moderado no Reino Unido, você precisa de gerar, né, ou ter como salário 23.300 pounds. E aí as pessoas vieram revoltadas. 23 mil não é nada por ano, né? por ano. Não é nada. E para você ter esse dinheiro, você tem que ter um pote de 248 mil libras, tá? Então, para você ter 23 mil, um pote de 248. Só que esses 23 não incluem custo de acomodação, que é o custo mais caro que a gente paga aqui. É a paulada. Aí as pessoas revoltadas comigo, eu falei, gente, não sou eu. Primeiro, não foi eu que criei essa estatística. Segundo, a acomodação não está inclusa. Se você acha que 23 não é suficiente, significa que você tem que trabalhar para ter um pote maior do que 248 mil. Então, não sou eu. É um nível de vida moderado. Então, pode ser que o seu custo de vida hoje esteja extremamente elevado. Então, você é escravo do trabalho para conseguir pagar um custo de vida que é extremamente elevado. Imagina a aposentadoria, que a gente está caindo aos pedaços, tem que ir para médico toda hora, né? Remédio. Cheio de bizil, cheio de Exato, coisa. tratamento. Então, o nosso custo de vida, ele vai aumentar. Quer dizer, né? Vamos supor que você compra uma casa e aí, quando você aposenta, você não tem mais mortgage para pagar, né? Mas eu acho, pelo menos o meu custo de vida, a gente vai ficando mais chato, a gente quer comer coisa melhor, a gente não quer dormir mais em Quer barraca. fazer um cruzeiro ali, Exato. com Eu não quero. cremoso, cremosa. Exato, eu não quero ficar em qualquer lugar quando eu viajo, por exemplo. Tá, então vamos respirar, vamos aqui do começo. Qual que é a sua sugestão? O que que você fala para as pessoas, então, que chegam até você? Olha, não tenho nada para investir, Uhum. eu tô ganhando isso aqui anualmente, tô gastando a maior parte do meu salário no aluguel. Qual que é a primeira ação, assim, emergencial para a pessoa fazer e Uhum. entrar no prumo, né? Como se diz. Pode ser duas? Pode ser até 3, 4, pelo amor de Deus, Então, me dá, eu quero saber tudo. duas ações. A primeira coisa é investir nela mesma. Porque pensa comigo, eu era professora, aí eu fui estudar inglês. Tararararana. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Eu não tenho problema de falar isso. Ano passado eu gerei 62 mil pounds com o meu negócio. Legal. O meu teto, qual que é o meu teto de gerar com o meu negócio? Infinito, né? Infinito. Então, eu posso gerar infinito. Então, para isso, eu investi em mim, investi na minha empresa. Então, investir em você é muito mais sério e importante do que você investir em qualquer outra coisa, inclusive no seu dinheiro, ou investir o seu dinheiro. Então, o primeiro passo é investir em você, porque você é o seu maior e melhor ativo. Você é capaz de gerar mais dinheiro. Esse é o número 1. Que as pessoas falam assim para mim, eu posso investir pouco? Pega esse pouco e vai fazer um curso. Pega esse pouco, vai fazer... Aprenda, por exemplo, eu tenho um curso de organização financeira. Vai fazer um curso de organização financeira. Vai fazer uma mentoria de investimentos. Vai fazer uma coisa que você possa gerar mais dinheiro. Esse é o passo número 1. E o passo número 2 é você realmente olhar para suas finanças e entender se a vida que você leva hoje vai te levar para a vida que você deseja. Então, por exemplo, vamos supor que a vida que eu levo hoje é pagando, eu sempre pego no pé das assinaturas, né? Spotify, YouTube, Netflix. Netflix, tá. E aí, quando você olha para a vida que você tem hoje e para onde o seu dinheiro está indo, por exemplo, eu olho para o meu dinheiro, eu vejo lá que vai para psicóloga, que vai para viagem, que vai para cursos, tananã. Aí eu olho para aquilo ali e eu falo, esse dinheiro, ele tá me levando para onde eu quero ir. Ele tá me levando. Agora, você precisa olhar e ser honesta com você mesmo. O seu dinheiro, ele tá indo só para passivos, ou seja, ele só sai do seu bolso, ele nunca volta, ou o seu dinheiro está indo para ativos também? Para cursos que você vai conseguir gerar mais dinheiro, para
por exemplo, minha saúde mental, meu desenvolvimento pessoal. Quanto mais eu me conheço, mais capacidade eu tenho de gerar dinheiro, né? Por isso que eu pago terapia, sabe? É você olhar e ser honesto com você mesmo. E conseguir fazer o retrato da sua vida e entender se aquele dinheiro vai te levar para a vida que você quer ou se ele tá só indo para um buraco e nunca mais volta para você. Isso é interessantíssimo você comentar, porque as pessoas acham que investir em você, cuidar de você é ir em restaurante 3 vezes por semana, viajar. Eu mereço, Eu mereço. né? Eu trabalho Viajar tanto. 3, 4 vezes por mês. Sim, E, de fato, esse é o dinheiro que não volta. É claro que sim, quando você compra experiências, né? sim, É muito legal e com tal. certeza. Mas outra coisa que drena o seu orçamento, especialmente aqui em Londres, é justamente essa parte de entretenimento, né? Sim. É o que eu tava falando com você antes, né? Eu tenho notado que a nossa comunidade tem uma visão. Eu acho que ninguém nunca falou isso com ninguém, e eu também nunca falei. Eu só tô falando isso porque uma mentorada minha, que é psicóloga, ou seja, ela tem muita noção, né? Ela tem consciência. Ela falou assim: eu olhava pro dinheiro de uma forma muito infantilizada. Eu falava assim: não, eu quero morrer e não quero deixar uma libra. Eu quero gastar tudo. Eu quero. Sem pensar em o que eu posso fazer para ter? Como é que eu posso crescer esse dinheiro que eu tenho? Como é que eu posso ser responsável pela minha vida financeira? E criar a vida que eu desejo eu mesma, ao invés de ficar esperando que as coisas melhorem, ficar esperando que o governo vai me dar, sei lá, auxílio, Benefício esperando que X. eu quero casar com um marido rico, sabe? Ficar esperando e o dia nunca chega. E aí você tá lá com 68 anos, ganhando 140 libras por semana. Otávio, a maioria das pessoas, eu vou ousar dizer que mais de 75% das pessoas nunca vão poder parar de trabalhar. Elas vão ter que morrer trabalhando, porque se elas pararem de trabalhar, elas não conseguem manter a vida que elas têm, por causa de quanto elas vão ter na pensão. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente ainda não viu. Mas as pessoas, muita gente da nossa geração, nunca vai poder parar de trabalhar. Loucura. É. Loucura. Então, ó, vocês estão aí na live. Primeira coisa, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, que o papo aqui tá muito bom. E segunda coisa, corram atrás de uma pensão de pagar lá por mês. Para começar, quanto que é mais ou menos uma razoável, assim? É muito legal falar isso, que eu tava pensando isso vindo pra cá. Que as pessoas falam assim: ah, Letícia, eu não quero aprender a investir, não, eu quero só minha pensão. Mas o investimento é a sua pensão é o seu investimento. Pensa comigo. Investir é para você conseguir desfrutar daquele dinheiro quando você quiser. Então, isso que é. Então, se eu estou criando o meu pote de investimento, é para a minha pensão. Então, se você sabe investir, você pode usar para qualquer fim, inclusive aposentadoria. Pode usar para comprar uma casa, para, sei lá, o que quer que você queira. Uhum. Então, investir é o caminho. A pensão é um dos objetivos que você pode ter com seus investimentos. Mas você pode, por exemplo, investir numa pensão pagando 25 libras por mês, que não vai te levar para lugar nenhum, 25. Mas se você não tem nada, começar com 25 é uma boa ideia. Para quem não tem nada, o Exato. pouco já é Exato. muito, né? Porque o hábito, ele é mais importante do que o valor. Então, se você tem o hábito, né? E como eu tinha o hábito de juntar 10 reais por mês, se eu tenho o hábito de juntar em qualquer salário que eu gero, né? Quando eu gerava 400 por mês, também juntava. Se você tem o hábito, o valor, depois você vai ajustando. E você acha que, além da pensão aqui, fazer uma no Brasil, continuar pagando INSS, você acha que vale a pena? Ou esquece Brasil? Olha, eu acho que se a pessoa pretende morar aqui, eu acho que investir no Brasil é uma furada. A não ser que a pessoa tenha tanto dinheiro que ela precisa Precisa aplicar diversificar. mesmo. Vou, Diversificar, boa. vou te dar um exemplo. É até triste, assim, porque eu falo que eu posso ser educadora financeira porque eu já fiz toda a cagada que tem no livro, no dicionário de cagada financeira, eu já fiz. Uma delas foi comprar um imóvel no Brasil. Eu comprei em 2009, acho, 2009. Eu comprei um imóvel no Brasil na planta. 160 mil reais. E aí eu fui pagando por um tempo até o imóvel ficar pronto.
Só que quando eu mandava dinheiro para o Brasil, a libra era 2,70. Pensa comigo, vai fazendo as contas aí, 2,70. E aí agora eu quero vender o imóvel. E eu vou vender o imóvel. Eu vou vender o imóvel pelo dobro do que eu comprei. Legal, né? Com a libra. Exato. Então eu vou ter um capital loss. Sim. E por que que eu quero vender esse imóvel? Primeiro, porque para transferir o dinheiro para cá é tão pouco, eu pago tanto de imposto que não vale a pena. Não vale a pena. E outra coisa, eu não quero voltar para o Brasil. Então eu prefiro pegar esse dinheiro, trazer para cá e mesmo recebendo o dobro pelo meu imóvel, eu ainda vou receber menos do que eu paguei quando eu paguei 160. Então, quando você investe e tem o câmbio, Fica à você corre mercê. muito risco. Exato, fora o imposto, né? Você fica à mercê e corre muito risco. Isso em qualquer câmbio, né? Se você investir em euro ou em dólar, o azar que é o real, né? Então, é isso que eu falo com as pessoas. E as pessoas ficam bravas comigo. Mas é isso, a não ser que eu tenha muito dinheiro sobrando, assim, que eu não sei o que eu faço. Aí eu mando dinheiro para o Brasil. Agora, INSS, essas coisas, para mim, eu, Letícia, tô disposta a escutar o contrário, mas eu acho que é a maior furada que você pode fazer. A não ser que você realmente tenha um plano de voltar pro Brasil, né? Exato, exato. Se você tem o plano de voltar para o Brasil, O sim. que não é o seu caso, quer Que ficar aqui não é o pra meu sempre. caso, sim. Meu marido é inglês, né? Não faz sentido. Quer dizer, de repente. Ele fala que vai morar na Bahia. Vai Aí, com ó, Deus, também eu ia meu falar isso filho. agora. Vai morar na Bahia sozinho. Ele adora Arraial da Ajuda. Vai sozinho. Eu ia falar isso agora, porque o meu projeto de vida, Hum, assim, não é uma coisa que eu estou trabalhando pra isso uhum, agora, mas daqui, sei lá, 5 anos, uhum. eu coloco mais um foco que é comprar uma pousadinha, arrendar uma pousadinha lá na Bahia. Sim, Mas isso pra depois dos sim, 55, alguma sim. coisa assim. Não tá muito longe, mas. Eu pretendo, Tempo... acho que aposentar aqui na Europa mesmo, ou na Espanha, em Ah, não, Portugal. aí sim, aí, não, aí sim, porque aqui, cara, É, Reino Unido, nesse depois, clima aqui, nesse né? clima maravilhoso, depois de E eu velho, acho também que Londres cansa, né? Eu acho que Londres vai chegando numa. cansa, Eu já cansa. tô cansada de Londres. Não moro longe daqui, eu moro, né, mais afastado, ele em Broadway, mas eu acho que Londres vai chegando numa hora que cansa. A gente, o ritmo daqui cansa. É, e querendo ou não, a gente tá aqui realmente para trabalhar, para Sim, fazer dinheiro, né? sim, Claro que a qualidade de vida é boa, segurança, etc., sim, a acessibilidade às coisas, mas a gente não estaria aqui exato, se não fosse a grana. A gente estaria em outra exato. cidade, sei lá, Barcelona, É, Portugal, verdade. enfim, outros esquemas, outros lugares. Deixa eu dar só um alô aqui pro pessoal no chat. João Júnior, o Diogo Marques, o inglês. Você conhece o Diogo Marques? Inglês, o canal, que é o perfil dele. Não, não Ele dá conheço. dicas de inglês, assim, excelentes. Ele é muito engraçado. Que Vou trazer ele legal. aqui para trocar uma ideia. Traga. Mas ele falou: estúdio tá animal, parabéns, pessoal. Perfeito, entrevista fenomenal. Valeu, Diogão. Eu falei Diego, né? Diogo. A Cristina Beni, é muito inspiradora a sua história, Letícia. Ah, obrigada, Cristina. E aí o Diogo já lançou uma braba aqui, uma pergunta, Hum. que é qual seria o investimento inicial em média? É muito amplo, né? Porque tem várias Qual ou modalidades. quanto? Eu acho que é a mesma coisa, né? Quanto, Quanto né? seria e tal. Tá. Aí ele complementou aqui: estou pensando seriamente em investimentos em Rolex. O que você acha sobre esses investimentos? Então, Que o Rolex, o relógio, né? eu vou. É muito, muito Valoriza isso? legal. É tipo um estoque? Então, eu falo assim: o melhor investimento é aquele que você entende. Né? Por Boa. exemplo, eu tenho uma cunhada que ela investe em gado. Ela fala: é o melhor investimento. Eu falei: para mim é péssimo, porque eu não entendo nada de gado. Então, eu não vou investir no que eu não conheço. Eu não investiria em Rolex, porque eu não conheço. Eu não entendo desse investimento. E a outra coisa, quando você investe, eles chamam desses outros. eh, Ativos que não são ativos mais convencionais, né? Que não é dinheiro, não é ação. Quando você tem aquilo ali, ele só vale alguma coisa quando você vende. Você imagina, você tá com esse Rolex aqui, você fica com ele um mês. Ele não tá gerando dinheiro para você. Então você só vai fazer dinheiro se você vender. E se você vender e não conseguir vender por um valor mais alto, você fica no prejuízo. Então, para você fazer investir em arte, né? Eu tenho uma cliente que o marido investe em violão, vinho, essas coisas assim, você precisa entender muito daquele assunto ali para investir. Então não é só, eu vou investir em Rolex. Não, né? Você perde dinheiro. Eu, inclusive, perdi dinheiro comprando meu apartamento porque eu não entendia de comprar imóvel.
Então, você tem que entender do assunto para ser uma boa ideia. Que doideira, eu não sabia que existia esse mercado de investimento Ah, em sim, Rolex, não. sim, existe em vinho, bolsa da Hermès, bolsa da Chanel, muitas coisas que, na teoria, se valoriza ou não. Mas é um mercado que você não consegue olhar na bolsa de valores. Quanto que a bolsa da Chanel tá valendo? É, É a tem de raridade, né? tênis também. Esses dias eu tava vendo, inclusive um cara postou, eu não lembro se foi no YouTube ou no Instagram, que ele teve um super prejuízo, porque tênis da Nike, esses Jordan, Hum, que Duncan é Low, limitado, né? Edição é, limitada. tem vários tênis que, Ah, inclusive, são uma fortuna, né? aham. E aí tem um aplicativo, acho que StockX, Hum. que é tipo uma bolsa de valores de tênis. Que legal! Nunca ouvi Só falar. que aí o cara postou o vídeo, tipo um quarto mais ou menos desse tamanho aqui, cheio de tênis, que ele comprou achando que ia, depois do lançamento, ia valorizar, mas valorizou. Então ele tava, sei lá, com centenas de pares de tênis e depois do lançamento perdeu o preço. Então ele É, tava mostrando o prejuízo. E provavelmente foi de aventura, né? então, é. Então, eu não embarco em Muito coisas que eu doido não isso. conheço. Não embarco. A arte também dizem que é muita É, lavagem de dinheiro, né? Tem essas sim, paradas. então, mas é por isso que eu falo. Se funciona pra você, se você entende do assunto, vá com fé. Não é pra mim. Eu não fico apaixonada ou iludida com as coisas. Ah, vai fazer isso que é bom, sabe? Eu tenho plena consciência. Se eu não entendo, eu não vou, porque meu dinheiro não tô pra perder. A gente chega numa idade, nossa idade, que a gente Sim, não tem mais tempo pra perder sim. dinheiro. A gente só tem tempo pra gerar dinheiro. Perder lá na idade da Sofia ali, 18 anos, né? Mas na nossa idade, a gente não tem mais tempo para perder dinheiro. Eu tô num nível de controle, assim, que eu tenho minha planilha lá dos Que gastos. legal! E aí, tipo assim, tô evitando ao máximo cartão de crédito, porque cartão de crédito É é, ótimo. é Quando você ótimo. sabe usar. Então, mas eu tô pagando por erros do Ah, entendi, passado, entendi. que quando você vê, a fatura tá lá em cima, aí você começa a pagar um valor só pra O pagar. mínimo, sim. Mas Uhum, enfim, aí eu tenho essa planilha uhum. com todos os meus custos, inclusive cartão de crédito, que eu olho ali diariamente. Então, eu coloco muita coisa no cartão para ganhar pontos e tal, Aham, sim. mas aí eu vou atualizo lá a Ah, que planilha, aí eu legal. vou vendo lá, não, tal mês eu vou zerar o valor da fatura, Sim, tipo, de acordo com valores que eu tô passando lá para ganhar pontos, mas os sim, valores, dinheiro que sim. foi só mesmo, né? Porque é isso que você falou, eu com 30 e poucos anos, não vou contar a minha idade aqui, mas não é difícil de acertar, não. 28. A gente fica mais. Não é muquirana, mas, pô, daqui a Mas pouco não. eu diria que consciente. E a gente sabe muito mais, a gente entende as nossas prioridades, eu acho. E um dos. Você pediu para falar, assim, dos desafios, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender as prioridades delas. Eu falo que eu tenho 3 prioridades: comer bem, viajar bem e a minha independência financeira. Então, são as minhas 3 prioridades. Se acontece alguma outra coisa, eu penso: comer bem. Tá em comer bem? Tá em viajar bem? Tá em minha independência financeira? Se não tiver, para mim é muito fácil dizer não. Excelente. É ter um plano mesmo, né? É. Ter setado coisas básicas É saber para onde você tá indo, ao e não invés a de Deus dará. É. acordar todo dia e não saber para que você tá acordando, não saber para que você tá trabalhando, sabe? Ô, Letícia, e aí, beleza. Antes a gente falar dos investimentos iniciais, do básico, que a gente já falou das pensões, pelo amor de Deus, o negócio das pensões. Nossa, agora já tô. Você Vou não ligar tem amanhã. noção das mensagens que eu recebo no Instagram. Mas a pessoa, quando ela chega aqui, né, quando ela começa a construir a vida financeira dela aqui, ela tem que construir o crédito, Sim, né? E aí tem um tal de credit credit score. score. Que é esse negócio e qual é a melhor forma de começar a construir esse credit score? Porque é ele que vai te possibilitar fazer várias coisas que você vai Sim, falar, pode sim, falar também. sim, Mas qual que é o pulo do gato para começar direitinho e sim. As pessoas perdem o sono por causa do credit score. E o credit score nada mais é do que uma avaliação de você como credor, né? Se você, ou pagador, no caso. Então, se você se comporta bem financeiramente, você paga suas contas em dia,
você não faz nada esquisito, você vai ter um bom credit score naturalmente. E existem cartões de crédito apropriados para pessoas que não têm um credit score bom. Ou que, por exemplo, não tem histórico. Quando meu marido, ele morava na Holanda, mudou para o Reino Unido, ele não conseguiu fazer um telefone com conta. Porque ele não tinha histórico. Apesar de ser inglês, ele não morava aqui há 8 anos, ele não tinha histórico de crédito. Então, esses cartões de crédito ajudam. Mas a maioria das vezes é você ter um bom comportamento financeiro. Por exemplo, não gastar mais do que 30% do seu cartão de crédito. Por quê? Por que que isso é problema? Porque aí o banco vai falar assim, olha, Otávio está gastando 80% do cartão de crédito dele. A renda dele não é suficiente. Então, se a gente emprestar dinheiro para ele, ele vai ficar devendo. Então, é isso que você está falando para o banco, quando você usa muito seu cartão de crédito. Muito no sentido de quantidade de limite, não de quantas vezes você Legal, usa. legal. Né? Então, e você pagar, ao invés de pagar o mínimo, pagar toda a sua fatura de cartão de crédito todos os meses. Você pagar as contas em dia, deixar coisas no débito automático. Se você puder votar, você registrar para votar. Você não ficar mudando de casa. Mudar de casa muitas vezes é péssimo para o credit score. Tanto que toda vez que você vai pedir alguma coisa que envolve dinheiro, você tem que falar suas últimas casas nos últimos 5 É um anos. saco. É péssimo, né? Então, mudar de casa também interfere no credit score. Mas eu vejo as pessoas se preocupando com o credit score. Eu falo, você vai comprar uma casa? Não. Você vai comprar alguma coisa a prazo? Não. Pra que você tá perdendo tempo com isso, sabe? De vez em quando eu olho meu credit score no meu telefone, que o meu aplicativo do cartão de crédito tem. Mas fora isso, eu não me preocupo, porque eu tenho um bom comportamento financeiro. Eu também olho sempre. Tem um número que é, tipo assim, um mínimo aceitável para você. Porque o meu cada um tem um gráfico diferente, né? Mas o meu é aquele É, termômetro, aquele o meu também. marcadorzinho assim. Então, eles não. Aqui no Reino Unido não existe um consenso de credit score. Ele não é um número exato. Então, se você usar o Clear Score, ele vai te dar um score Ah, X. entendi, Se você entendi. usar um outro aplicativo, ele vai te dar outro score. Então, ele não é uma coisa absoluta. Por isso que eu falo com as pessoas, não fiquem preocupados, porque se você fizer o check-in, né, em outro vai te dar outro credit score. Então, não se preocupe com isso. Preocupe em ter um bom comportamento financeiro. E quais são os cartões que são legais de fazer para começar? Então, cartão de crédito é igual roupa, né? Tem as promoções. Então, se você, dependendo, porque existe cartão de crédito para tudo. Cartão de crédito para você pagar dívida, cartão de crédito para você comprar coisa a prazo, cartão de crédito para milhas, cartão de crédito de cashback, cartão de crédito para internacional. Tudo, existe, Discord, tudo. Então, é só você digitar no Google, né? Tá? Best Credit Card, eu diria, né? Credit Card, por exemplo, Credit Score. Aí você consegue achar. Por exemplo, se você quer transferir a dívida de um cartão para outro, o cartão chama Zero Balance Transfer. Então você vai lá, Credit Card Zero Balance Transfer. Aí ele vai te dar esses sites de money.com.co.k, Money Supermarket, Go Compare. Aí você vai lá, faz o que eles chamam de eligibility check, que é ver quão elegível quais são as chances de você ter aquele cartão. E aí, uma vez que você fizer aquele teste, você pode pedir o cartão. É assim. Porque mesmo se eu falar o meu cartão que eu tenho hoje, pode ser que não exista essa oferta no mercado. Porque a concorrência é tão grande que existem ofertas que vêm e vão. Então, não é um cartão de crédito. É o que você precisa, vai lá dar um Google que você acha. Interessante. Então, se você tiver vários cartões de crédito e Sim, eu estiver tenho um para usando cada coisa. corretamente, Sim, isso até é bom pro sim, seu credit sim, score. exato. Eu tenho um cartão de crédito de milhas e um cartão de crédito de top cashback, de dinheiro de volta. E como é que é a questão dos 30% que você falou? Então, de você não gastar, Comprometer. para você não mandar os sinais errados pro banco, né, para quem tá te prestando dinheiro. Então, não gastar mais que 30% do seu limite do cartão de crédito. E aí, se você estiver gastando, no meu caso, quando eu fui casar, eu ia usar muito o limite do meu cartão de crédito. Eu entrei lá no site do banco e aumentei o meu crédito para 20 mil libras. Eles deixaram aumentar Pagar só 30%. para gastar Dá, 30%. interessante. Essa tática é interessante. Exato. Eles não falaram nada, eu já era cliente há muito tempo, né? Não falaram nada, mas tente não usar mais que 30% do limite do cartão. Legal. Muito bem. Então, feito isso, Uhum. a gente já
tá mais esperto aí no básico do básico. E na questão do investimento, né? A gente finalmente chega na tal da conta AISA, Sim, que é muito famoso, muito comum. sim. Eu misturei famoso com comum, O famum. Famum. Das pessoas usarem isso aqui, Sim. né? Existe alguma coisa similar no Brasil para a gente fazer a conexão ou é uma coisa Não, diferente? E o não. que é essa Não tal da existe conta isso, AISA? esse benefício em lugar nenhum do mundo. Já escutei vários financial advisors falando isso, que esse benefício do Reino Unido não existe em lugar nenhum. O que é? O ISA, as pessoas acham que é uma conta, porque significa Individual Savings Account. E não é uma conta. O ISA é um benefício. E qual que é o benefício que tem o ISA? É de todo o dinheiro que você colocar dentro deste benefício, que se chama ISA, ele está protegido de impostos. Então, todas as pessoas maiores de 18 anos que têm residência fiscal no Reino Unido, ou seja, que mora aqui por mais de 183 dias e tem National Insurance, ela pode usar desse benefício do ISA. E aí, quando começa a complicar, é que existem 4 tipos de ISA. Quando as pessoas falam em ISA, fala, eu tenho uma ISA no banco. E geralmente a pessoa está falando do Cash ISA, que é uma poupança. Não é um investimento. Poupança não é investimento. Por quê? Porque o dinheiro não cresce na poupança. Já viu alguém fala, alguém ficou rico com a poupança? A não ser que a pessoa ganha na loteria É. e rende porque Mas é uma poupança não fortuna. deixa ninguém rico. A Sim. poupança, o trabalho dela é manter aquele dinheiro ali. Nem sobe nem desce, ele fica ali, aquele dinheiro. Então, existem 4 tipos de ISA. Você pode pegar esses 20 mil e dividir em até 4 tipos de ISA. O cash sendo um deles, que é bom para reserva financeira, né? Transição de carreira, reserva financeira em geral. Existe o LISA, que é o único que você só pode colocar até 4 mil. E só pode abrir até os 39 anos e 364 dias. Depois dos 40 não pode mais abrir. E só pode ter até 4 mil para fins de ou aposentadoria ou compra de casa. Tem o Peer-to-Peer Lending, ou Innovative Finance, que nada mais é que um crowdfunding. E tem o Stocks and Shares ISA, que é você investir em ações. Então, são os 4 tipos de ISA, que você pode pegar esses 20 mil e dividir nessas 4 contas. E aí, tudo que crescer, se esses 20 mil virar 3 milhões, tudo, você não vai pagar nem uma libra de imposto. Então, mas para eu abrir a minha conta, a AISA tem que ter 20 mil. Não, você pode ter uma libra. Você não precisa, você 20 pode mil é o até... limite que É o dá limite. conta, tá? Exato, é o limite. Entendi. Então, você precisa de uma libra, você consegue abrir uma conta de ISA. E pode ter inúmeras. Então, é assim, aí começa a ficar as coisas que, tipo, mas não é, né? Então, você só pode, em cada ano fiscal, Tá? você só pode ter uma de cada conta. Então, você só pode ter um Caixa ISA, um Stocks and Shares, um LISA e um Innovative Finance. Passou o outro ano fiscal, você pode abrir uma conta em outro banco, outra plataforma, que não a que você abriu no primeiro. Mas você não pode ter, por exemplo, 2 contas de Stocks and Shares ISA no mesmo ano fiscal. Não pode. Ah, entendi. Não pode. E isso, geralmente, você faz seu próprio banco ou é uma instituição financeira à parte? Boa pergunta. Eu faço o Stocks and Shares, alguns bancos têm. Só que uma das coisas que as pessoas precisam se preocupar e se atentar é os custos de investimento. Então, geralmente, os bancos, eles vão te dar um serviço ruim a um preço bastante elevado. Então, eu não invisto no Stocks and Shares no meu banco. Eu invisto numa plataforma de investimento ou o que eles chamam de broker, né? Uma plataforma de investimento. Qual que é uma boa? Existem muitas. Existe a plataforma que eu, inclusive, ensino as pessoas a investirem, é a Vanguard. Vanguard. E aí existe a Hargreaves Lansdowne, existe Trading 212, eToro, Fidelity. Existem muitas plataformas de investimento no Reino Unido. Muitas mesmo. Então, tem que olhar se é protegida e regulamentada pelo Financial Conduct Authority. Importante. Que aula, hein? Que aula, minha gente. É muita informação, né? Muita informação. É o que eu passo em 10 semanas de mentoria. Então, mas isso é legal, porque à medida que você vai conhecendo, você vai aprendendo, você pega um dinheiro e coloca ali, pega outro dinheiro e coloca lá. E você vê, mesmo que seja um pouco de retorno, Sim. chega lá a notificação do celular, rendeu tanto.
já te dá um estímulo, né? É o que você Sim. falou, o hábito. Tem aquele livro, A Força Poder do Hábito. Poder do Hábito, que inclusive me roubaram ele lá em São Paulo, eu li ele só até a metade. Ai, que dó! Por isso que os meus hábitos bons ficaram pela metade. Esse livro é muito bom. Mas a ideia é justamente essa. A partir do momento que você começa a ter gatilhos, né? Coisas Sim. que vão te estimulando a melhorar, Sim. você não volta para trás, né? E aí você vê lá no... Exato. Porque às vezes eu vejo você compartilhando lá, rendeu tanto de não sei o Sim. quê, né? E é engraçado, porque eu abri a minha primeira conta de AISA de investimento em 2018. E aí, desde então, eu invisto as minhas 20 mil libras. E as pessoas falam, mas Letícia, que absurdo, você acha que todo mundo tem dinheiro para investir 20 mil? Eu também não tenho, mas eu faço acontecer, porque é minha prioridade. Sim. Porque é a sua vida, né? É isso Exato. que a galera não entendia, é a sua vida, meu amigo, minha amiga. Deu ali a partir de 60 anos, se você não tiver... não, isso eu tô assustado, cara. Mas, Otávio, as pessoas falam assim pra mim, é tarde? Pra mim, mesmo... Primeiro, você não pode abrir uma conta de aposentadoria depois dos 75. Não pode. E agora o governo, inclusive, nesse pacote, no Spring... Como é que chama? Spring Budget, Uhum. que eles anunciaram. Sim. Antes, o limite de pensão privada era 1.073.100 libras. Você só podia acumular aquilo de pensão privada, tá? Aí o governo aboliu isso, porque as pessoas que chegavam nesse limite, elas começavam a se aposentar. Médicos, enfermeiros, pessoas de alta renda, geralmente, né? Conseguiam acumular um milhão e elas se aposentavam. Então, o governo excluiu esse limite. Então, nunca é tarde para você começar. Por quê? Porque eu falo, educação cresce a juros compostos. Quando eu comecei a investir, eu tinha 20 mil. Eu tinha 2 mil libras para investir. E olha que eu era boa com dinheiro. Mas eu tinha comprado meu apartamento, eu casei nesse ano, então eu tive muitos gastos. Comecei com 2 mil pounds investindo. Hoje, eu invisto pelo menos 20 mil libras por ano. E 20 mil para mim investir hoje é uma coisa normal. Eu nem cogito investir menos que 20 mil, porque aquilo se tornou uma coisa normal, parte da minha vida. Como a gente estava falando, eu vou mexendo as peças Isso. para fazer aquilo Você acontecer. construiu esse capital, você tem ele lá Exato. e você vai colocando aonde... Exato. Eu tirei, inclusive, da minha reserva financeira para investir. Não façam isso em casa. Porque eu sei que eu tô esperando receber um dinheiro de uma venda de umas coisas que eu fiz. Então, o dinheiro não vai chegar depois do dia 6 de abril. Então, eu peguei o dinheiro da minha reserva financeira para preencher a minha cota do ICE. Aí, quando eu receber o dinheiro, eu volto com dinheiro para minha reserva. Muito bom, muito bom. Jogando o jogo. É, exato. E me conta uma coisa, polêmica. Vai lá. Comprar uma casa ou alugar. Quantas horas? Porque, claro, tem diferenças no Brasil e daqui, mas já que a gente está falando daqui, né? Você acha que fazer um mortgage... Porque, basicamente, quando você faz um mortgage, a loja é que você paga menos por mês, só que você vai ficar pagando, né, esse imóvel lá até quase o fim da vida. Sim. Então, o que é melhor? Ou não Sim. tem melhor? Depende da pessoa. E aí, é uma das coisas que eu, inclusive, ensino na minha mentoria, a você descobrir o que é melhor para você. Mas eu vou falar aqui. Primeiro, as pessoas falam assim, pagar o aluguel e o mortgage é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque para você comprar uma casa, você precisa de muito capital para começar ali, certo? Então, já não começa igual. A segunda coisa, quais são os seus objetivos na vida? O que você quer para a sua vida? E comprar um imóvel para morar é diferente de comprar um imóvel para investir. Então, já vai anotando todas essas coisas aí. E outra coisa é você entender, por exemplo, eu, Letícia, entendendo o sistema de impostos no Reino Unido, eu não acho que eu solteira não, sou casada, mas eu não tenho filho, que é uma boa ideia comprar um monte de imóvel para investimento. Por quê? Porque se eu quiser vender esses imóveis, eu vou pagar muito imposto. E eu não tenho para quem deixar. Quer dizer, eu tenho sobrinhos, assim, mas né, eu não tenho herdeiro direto. Né? Então, para mim, investir em imóvel, para mim, hoje, com a consciência que eu tenho, na vida que eu tenho, investir em imóvel para investimento financeiro não é uma boa ideia. Agora, para fins de moradia, você tem que entender o estilo de vida que você tem. Vou dar um exemplo comigo. Eu comprei o meu imóvel há 6 anos, aqui em Londres.
Se eu soubesse o que eu sei agora, eu não teria comprado meu imóvel. Porque eu cometi vários erros. Primeiro, eu peguei um dinheiro grande que eu tinha 180 mil, e coloquei tudo no imóvel. Já deu de Erro entrada número ali um. pra dar uma. É, porque senão eu não teria conseguido comprar. Porque o banco só me dava X. Se eu não tivesse juntado esse X do banco com o dinheiro todo que eu tinha, eu não teria conseguido comprar meu imóvel. Não o que eu queria. Então, esse foi um erro. Primeiro, colocar todos os ovos numa cesta só. Segundo, eu comprei o imóvel que eu não conseguiria adicionar valor a ele. Né? Eu comprei o meu imóvel, estava novinho. Então, eu não consigo. Não Eu não, tinha, já tava no teto dele. exato. Então, e eu comprei na época que a bolha estava para explodir. Então, eu paguei caro. Sim. Então, eu cometi uma série de erros comprando meu imóvel. Já ouviu falar que a gente faz dinheiro no imóvel quando a gente compra, não quando a gente vende? Essa é a lógica de quem ganha dinheiro com isso, né? Sim, E justamente o que você falou. Não compra uma casa linda, maravilhosa para revender, compra um sim. espelunca Mas eu para tenho arrumar. horror de reforma. Minha mãe reformou minha casa no meu último ano de faculdade. E o meu casamento acabou no meio de uma reforma. O meu primeiro casamento. Graças a Deus que acabou, mas acabou no meio de uma reforma. Então, Letícia, pra mim, não funciona. Mas eu tenho uma amiga que tem filhos gêmeos, que ela não tinha chão na casa, com gêmeos na casa, bebês arrastando. Pra ela, maravilhoso. Depois ela vendeu o apartamento, fez o maior dinheiro, comprou uma casa. Mas pra mim, isso não funciona. Por isso que a gente chama de finanças pessoais. O que Aham. funciona para o Otávio, talvez não funcione para a Letícia. Então, eu preciso entender nessa jornada o que funciona para mim. É Rolex? Não é Rolex. É investir em imóvel? É investir no Brasil? É voltar para o Brasil, aposentar no Brasil? Então, eu preciso primeiro entender o que são as minhas finanças pessoais, o que é importante para mim, ir atrás daquilo ali, porque as pessoas ficam tentando descobrir qual que é a melhor dica. Primeiro que eu tenho alergia dessa palavra. Já ouviu falar de alguém que ficou rico com dica? Ninguém fica rico com dica. Ou você senta a bunda no sofá e vai estudar para você entender o que funciona para você, ou você vai ficar a vida inteira marginalizado. Não adianta, não existe. Até hoje as pessoas não entenderam que não existe fórmula única que vai resolver a vida de todo mundo e dica. Não dá, não existe dica. Por isso que, por exemplo, a minha mentoria são 10 semanas, 2 horas por semana, ao vivo. Você imagina, são praticamente 3 meses comigo lá para a pessoa aprender a investir. Aí a pessoa quer sentar comigo em 1 hora ou 15 minutos para eu dar uma dica de investimento. Não me fala essa palavra. Dica de investimento. Terror. E é legal mencionar, reforçar isso, né? Porque não somente para investimento, mas tudo, a maioria das coisas, as pessoas sempre procuram um exemplo Uhum. em outra pessoa que talvez que funcionou para ela e Sim. que não necessariamente Sim. vai funcionar para você, Sim, né? uma coisa é você se inspirar na história da pessoa, outra coisa é você querer copiar o que ela tá fazendo e achar que é bom pra você. São Não, coisas não, não, completamente não diferentes. vai funcionar se você tem outro estilo de vida, outro estilo de gastos Exato. e, enfim, Prioridades, ganhos. valores. Então é muito diferente. Muito bom. Antes da gente seguir, perguntinha aqui do Diogo, que ele está on fire. É legal a gente falar sobre isso, porque entra também em outro assunto polêmico, que são as criptomoedas, né? Ah, adoro falar sobre isso. As criptomoedas. Antes da gente ir nesse específico, ele perguntou aqui, ó, a crise dos bancos digitais que vem acontecendo ultimamente, isso assustou os investidores de alguma forma? Recentemente, acho que 2 semanas atrás, um banco grande Uhum. lá do Vale do Silício, Sim, sim, né? sim. Estados Unidos. Chegou a quebrar? Você Eu sabe que esqueci. eu não acompanho notícia. Eu vi falando, né, no Sim. mercado financeiro, que acho que um banco suíço ia salvar lá o negócio, mas Isso, eu não fico isso. muito ligada. Eu fico ligada porque essas coisas, elas influenciam muito a gente. O que o mercado financeiro, ele é movimentado por emoções das pessoas, né? Então, eu não fico muito ligada naquilo. Primeiro, por que não me preocupa? Porque todos os bancos e plataformas que eu invisto meu dinheiro, até 85 mil, se o banco quebrar, ele tá garantido pelo Financial Compensation Service Scheme. Então, meu dinheiro está protegido. Boa. Então, eu não perco o sono por causa disso. Aí, por exemplo, se eu já investi 85 mil, eu vou abrir uma conta numa outra plataforma para dividir o dinheiro ali, né? Diversificar a plataforma, caso se uma quebre, tenho dinheiro em outra plataforma. Então, eu não fico muito preocupada com isso, não.
Então é importante isso, hein, gente? Verificar também se você tem esse seguro. Como é que é o Sim. nome? O Financial Conduct Authority, ele regulamenta o sistema financeiro aqui e regulamenta também esses prestadores de serviço, né? Bancos e tal. E aí, eles têm como o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, que é o Financial Compensation Service Scheme, que é proteger você, consumidor, em até 80, por pessoa, por empresa. Então, se você tem uma conta no banco, várias contas num banco só, e elas dão mais de 200 mil, é só até 85 mil por pessoa, por plataforma. Legal, legal. E aí, então, beleza. Vá lá. E o lance das danadinhas das criptomoedas? Sim. Você tem uma carteira de cripto? Você acha que esse Carteira, eu negócio... não diria. Porque, por exemplo, a Binance, né, que é uma das principais plataformas de cripto, com certeza, não sei, vou chutar aqui, não tem esse seguro aí, esse negócio, se A perder. criptomoeda não é regulamentada de Não, forma né? alguma. Não. Perdeu. Perdeu. Se quebrou a Binance, por exemplo, lá você tem... Sim, como quebrou uma, né? Eu não sei o nome, acho que começa com F. Sim, Não lembro, mas quebrou. foi a última grande queda, né, que teve as criptos, especialmente o Bitcoin. Sim. Se eu estiver falando besteira aí, me corrijam. Mas acha que é um investimento que, não que vale a pena, mas que é interessante, porque eu, há 2, 3 anos atrás, eu comprei um valor lá em cripto, e nos 3 primeiros meses, você falou, quase duplicou, Sim. né? Só que hoje ele tá 1/3 do valor que eu tinha investido. Mas então, hoje, se você vendesse, você perderia o dinheiro? Perderia dinheiro. E, inclusive, eu tô pensando em sacar, né, resgatar a grana que tá lá, para aplicar em outra coisa. Como perder dinheiro investindo? Como perder- Saque quando estiver desvalorizado. Então, mas por quê? Porque qual que é a ideia? Investir esse dinheiro para fazer ele render melhor e aí comprar de novo, porque eu sei que vai ter mais uma baixa, vai cair mais do que tá hoje, entendeu? Então eu posso recomprar depois. Otávio, pelo amor das deusas, não faça Não é uma boa isso. ideia. Não. Vocês Porque entenderam? A ideia é boa ou ruim? Não, a ideia é ruim, sabe? Porque péssima. é melhor você esperar esse dinheiro valorizar ou não. E aí, se você tiver outro dinheiro, quando ele se desvalorizar muito, você coloca esse outro dinheiro lá. Mas não faz sentido pra mim. Porque você vai perder dinheiro quando você tirar, né? Você Isso, já vou dinheiro. perder. Tá 1/3 do que eu investi. Sim, vai por perder exemplo. dinheiro. E aí você vai colocar num outro lugar que não vai render rápido. Que não existe um lugar que vai render rápido. E aí você vai recomprar um negócio que você já perdeu dinheiro quando você comprou pela primeira vez. Não faz sentido pra mim. É cabeça de homem, gente. Cabeça de homem não faz sentido Não, no investimento. foi um raciocínio, eu confesso, um raciocínio complexo. E às vezes, talvez até É estúpido. complexo mesmo. Mas, por exemplo, hoje tá 1x. Sim. Tá lá, 1x. Tá. Né? Não, vamos falar 2x para facilitar a conta. Tá. Que eu já vou me perder aqui. 2x, tá lá, 2x. Se eu tirar hoje, eu tinha 5x, tá? Tá 2x. Aí, se eu tirar hoje, esse 2x eu posso investir em alguma coisa que vira 3. Sim. Em quanto tempo? Não sei. Aí você me apertou, você me abraçar, mas só pra você entender o meu raciocínio. É que eu estou pensando onde é que você vai colocar esse E dinheiro. aí, daqui a pouco, essa cripto, o Bitcoin, por exemplo, que tava 2x, vai cair para 1x. Então, se esse dinheiro que eu troquei de lugar render, tipo, 3 ou 4x... Ele não vai render, primeiro. Eu compro aqui por 1x e depois 2, 3x, entendeu? Então vamos Entendeu a tática do campeão? Sim, entendi. Primeiro, quando a gente está falando de ativos sérios, né? Ativos sérios, produtos de investimento, o mercado financeiro ele está sempre em ascensão. Sempre em ascensão. Então, se você comprou hoje, o valor que você comprou, se for um mercado financeiro sério, daqui 20 anos vai ter valorizado, porque ele está sempre em ascensão. Tá. Então, a gente tem... Então, você fala assim, hoje, nossa, isso está caro, mas daqui a 20 anos, isso aqui, o que você comprar hoje vai estar barato. E outra coisa, uma das regras número 1 de investidor é não perca dinheiro investindo. Não perca. Então, se você tirar o seu dinheiro aí, é a famosa forma que as pessoas falam, eu perdi dinheiro investindo. Porque se você tirar, você realmente vai ter perdido.
Hoje, você não perdeu dinheiro. Por quê? Vamos supor que você comprou 5 unidades de Bitcoin. Dá um exemplo. Você continua tendo essas 5 unidades. Só que elas não valem o quanto você pagou por elas. Só que, se você espera que isso valorize no futuro, deixa o dinheiro lá. E é por isso que existem formas e formas de investir. Porque criptomoeda, por exemplo, é um ativo extremamente volátil. Ou seja, ele tem muito risco. Então, para você investir numa cripto, para mim, você já tem que ter passado por várias classes de ativos e colocar uma pequena parte do seu dinheiro nessas coisas que são extremamente arriscadas, que se você perder, você não vai à falência. Então, no meu caso, eu tenho 500 euros em criptomoeda, que eu comprei quando estava muito na baixa. Então, ele está valorizado, porque valorizou um pouco, mas eu não pretendo nem colocar mais dinheiro lá e nem tirar esse dinheiro. Eu vou deixar para ver o que acontece. Mas 500 euros não é nem 0,1% da minha carteira, É do só meu ali pra você brincar patrimônio. mesmo É só e, para entre ver o que aspas, ver o que acontece. acontece. Então, eu não estou contando com esse dinheiro. Para mim, esse dinheiro nem existe. Mas é isso. É você entender, tá? No meu portfólio todo, no meu patrimônio, quanto que eu tenho que estar, por exemplo, no meu negócio, quanto que eu tenho que estar no meu imóvel, né? Que eu já paguei mais da metade do meu imóvel. Então, se eu quiser tirar equity, né? Se eu quiser tirar dinheiro do meu imóvel hoje, eu posso. Quanto que eu tenho investindo em ações? Quanto que eu tenho de aposentadoria privada? É você entender onde é que seu dinheiro está. Lembra da história de mover as peças? Sim, É sim. saber onde é que o meu dinheiro está, né? Onde é que está o patrimônio. Se eu, por exemplo, se eu tenho muito dinheiro já na minha casa, equity no meu imóvel, onde é que eu posso diversificar para balancear e ter mais ativos em outras coisas, né? Mais dinheiro em outros tipos de investimento. Então é isso, mas eu não acho que seria uma boa ideia você tirar os 2x, não. Então eu vou deixar ela Deixa. quietinho. Arrume outro dinheiro, outros dinheiros para investir em outras coisas e deixa esse lá, porque aí você vai estar quebrando a regra do investimento, que é não perder dinheiro. Inclusive, deu uma melhoradinha esses dias, tá, Sim, tá sim, sim, subindo. sim. Os investimentos em ações também. As pessoas falam que a criptomoeda é um bom ativo porque ela se comporta de forma diferente de ações, mas ela não se comporta muito diferente, não. Por exemplo, o mercado está começando a melhorar. Eu vi quando eu investi esse dinheiro, estava menos 10% da minha carteira, em uma das plataformas. Aí hoje eu olhei e estava menos 4%. Então, tá melhorando. Mas ninguém sabe, né? Eu não me preocupo, eu só vou colocando dinheiro lá. Tô nem aí se tá menos 50, eu só vou colocando dinheiro, porque daqui a 20 anos que eu comprei hoje, vai ter sido barato. E outra coisa importante também que eu tô lembrando aqui, você tava falando do lance das criptos, e me veio à mente aqui aquele seriado da Netflix É o Lobo de Wall Street, né? Ah, Do adoro, Madoff lá. exato. Da gente também não achar que tem milagre, né? Vou Porque, colocar exato, 50, aí daqui 2 meses vai estar exato. 150. Não existe isso, Eu né? fiquei com muita pena das pessoas, mas as pessoas. Por que elas fizeram isso? Baseado em uma coisa só: ganância. Ganância. Elas não queriam acreditar que aquilo ali não existia. E aí elas foram, porque achavam assim: o mercado tá dando 10, mas tem uma pessoa ali. Porque eu sempre falo para as pessoas: não existe aquele investimento que ninguém sabe, que é só você que sabe. Não existe. Se aquilo ali é bom demais para ser verdade, é porque é mentira, fora o Aissa. Se tá bom demais para ser verdade, é porque é mentira. Era só o cara que manjava, mas Exato. a arquitetura social que ele fez, né? Nossa, Foi um nossa. E a negócio. autoridade que ele construiu. E é por isso que eu falo, você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro. Né? Quando eu chegar num valor X de patrimônio, eu, Letícia, eu vou terceirizar a administração do meu patrimônio. Mas até eu chegar lá, eu vou cuidar do meu dinheiro eu mesma. E até eu chegar a esse ponto, eu vou saber cuidar o suficiente para dar palpite na pessoa que está cuidando do meu dinheiro. Se vocês não assistiram, assistam lá no Netflix. É o Lobo de Wall Street, né? Se eu não É me engano. Madoff. Do Madoff. Foi a maior pirâmide da É o história, né? maior golpe financeiro da história Que do mundo. tinham incluído os bancos ingleses, né? Sim, A fortuna da sim, monarquia. Cara, exato. sensacional. Como que a ganância, como que a arquitetura social, E a como que ignorância, né, a financeira. ignorância das pessoas. E também essa coisa do boca a boca, né? Sim, Da indicação.
É um aprendizado fantástico, Eu é uma história adoro aquela. incrível. Eu fiz até um post sobre Muito isso, os doido. aprendizados. Eu vou até colocar no meu stories hoje. Ah, legal. Os aprendizados, vou marcar você. Os Eu, aprendizados eu sobre reposto. aquela série. Eu amei, Muito amei, bom. achei muito bom mesmo. Não é o Lobo, não é o Lobo, não. O Lobo de Wall Street é aquele do Leonardo DiCaprio. É. Se chama. Chama Madoff, de Um bicho de The Wall Street lá. Wolf. Não, é alguma coisa assim. Quem souber, manda aí no chat. Só dá uma moralzinha aqui pro pessoal Tá. que tá comentando. A Raquel Zanotto, ela falou assim, ó, o Credit Suisse apresentou material weakness na publicação das demonstrações financeiras e precisava de mais aporte de dinheiro. O Credit Suisse estava à beira de que estava quase quebrando, né? Não sei. Aí ela complementou que um dos investidores árabes se negou a aportar mais capital e o banco foi vendido para o BS. Foi isso mesmo. Eu vi. Foi agora que eu tô me lembrando. Foi isso. O Credit Suisse é uma instituição assim, gigantesca, né? Um banco super tradicional. E fizeram merda, tá aí o resultado. Aí o César Regado comentou aqui sobre a minha estratégia lá de vender minhas bitcoins. Aí você vende em 2x e vira 4x. Tipo, eu tiro meu dinheiro, aí no outro dia. Sempre acontece comigo. Aí vira 4x, eu falei, meu Deus do céu. E pro outro lugar que eu mandei, não tá nem 3x. Mas é por isso que as mulheres são melhores investidoras. Elas não têm os dedos coçantes, igual os homens têm, de ficar mexendo nos negócios. Deixa quieto lá, né? Deixa quieto. O César de novo aqui, sobre a AISA, que só pode abrir até um dia antes de fazer 40 anos. Esse é o Lifetime ISA. Lifetime. Você falou aquela hora 4, né? São 4. Só esse o LISA, tá, que você só pode abrir antes dos 40. O resto você pode abrir em qualquer momento. E aí ele complementou, depois de aberta, pode continuar aportando depois dos 40 ou só pode aportar até os 40 também? Ele tá falando do LISA, né? Sim. Então, o LISA você pode continuar aportando até os 50. E aí, se for para fins de aposentadoria, né? De você pegar aposentadoria, sim, aos 60, é por isso que eu falo aposentadoria, você só pode colocar dinheiro lá até os 50. E aí, por 10 anos, essa conta fica parada. Você não pode acessar o dinheiro. Se você acessar, você paga uma penalidade. E aí, essa conta fica lá parada, só pode acessar os 60. Para a compra de imóvel, que ela pode ser usada, né? Que o governo te dá 25%. Para compra de imóvel, você tem que ter essa conta lá por pelo menos 12 meses. Aí você coloca 4 mil, o governo te dá 25%. Então, você fica com 5 mil. Boa, boa. A Raquel complementou aqui também sobre o salseiro lá no Silicon Valley. Ela já sobre o quebra-quebra lá nos Estados Unidos, né? Uma conjunção de fatores culminou na quebra do Silicon Valley Bank, né? Que a gente estava falando na última sexta. O SVB é um banco não muito conhecido fora da área de tecnologia, porém é a 16ª maior instituição financeira dos Estados Unidos e financiadora da maioria das startups da região, que é berço, né, global aí. A quebra foi considerada a maior de um banco nos Estados Unidos. Nossa. Após o Washington Mutual em 2008, mas não ocorreu sozinho. Doideira, né? Muito. O banco quebrar. E banco grande, né? Mas já falando aconteceu aqui. Eu esqueci o nome do banco, mas já aconteceu aqui. Aí o governo teve que interferir, emprestar dinheiro, né? O Banco Central da Inglaterra emprestou dinheiro. Porque imagina, se um banco quebrar, quem vai quebrar é a gente. Né? Os banqueiros estão ótimos. Fuja para as montanhas. Aí pro governo para não acontecer um desastre civil, o governo do Reino Unido, o Banco Central, salvou o banco. Aí eles criaram várias medidas depois. Legal. Letícia. Diga. BlackRock, o nome do banco. Como o nome? BlackRock. BlackRock. O nome do banco inglês. Sim. Falando em projeto pessoal, né? Projeto, falando da sua empresa, né? Sim. Tudo isso que a gente tá falando aqui é só um tira-gosto, né? Um tira-gosto. O que você faz, como é que funciona hoje para as pessoas que precisam de ajuda, né? Sim. Querem realmente aprender e embarcar nessa aventura chamada educação financeira. Exato. E investimentos aqui no Reino Unido. Sim. De tantas pessoas me falarem assim, Letícia, eu quero investir, por onde eu começo? De tanto eu escutar essa pergunta, eu criei um produto introdutório que chama-se Mapa dos Investimentos. Tá. E aí, quando ela fala assim, Letícia, eu quero investir, mas não sei por onde começar,
Ela começa lá pelo mapa dos investimentos, custa R$ 24,90, né? Mas tem gente que fala para mim que não tem condição de comprar isso. O produto introdutório, exato, mapa dos investimentos, só tem 2 aulas gravadas. 1, 2. Em 2 horas você assiste isso e você já tem uma ideia muito vasta sobre quais são os seus próximos passos. Ele não vai te ensinar a investir, mas ele vai te falar, olha, Otávio, você não pode investir agora por causa disso e disso e disso. Ou você não está pronto por causa disso e disso e disso. Ou você precisa fazer isso para você começar a investir. Então, esse é o meu produto introdutório. Aí, se você precisa de juntar dinheiro, tá com a vida desorganizada, devendo, eu tenho um outro produto que chama Poupadora Master. Também gravado, 100% gravado. E aí, para quem quer aprender a investir, eu tenho a mentoria de investimentos que chama Meu Primeiro Investimento no UK. Que eu sempre falo, não precisa ser o único, não deve ser o último, mas pelo primeiro. Porque muita gente fala, vou investir em criptomoeda. Tá, mas você já investiu ali em fundo de investimento, em coisa mais simples, em bonds? Sabe? A pessoa já quer lá no fundo, lá no alto, sem ter começado pelo básico, por aquilo que vai te dar autoconfiança, que vai te dar um retorno, sabe? Então, é isso que eu começo, com o simples. A simplicidade é uma coisa muito importante para mim. E, em geral, né, a gente estava conversando, a minha conta vai sofrer umas interferências linguísticas, aí que em breve eu começar a falar inglês. E isso foi uma decisão minha. Todo ano eu passo por uma transformação interna e externa. Ano passado eu mudei a minha marca, fui morar 3 meses em Portugal. Cada ano é uma quizumba. E aí, esse ano, eu decidi mudar para o inglês, porque em breve eu vou ser Financial Advisor. Vou me tornar uma Financial Advisor, regulamentada pelo Financial Conduct Authority. Mas eu vou ser uma Financial Advisor educadora financeira. Eu quero ter a certificação como um diploma, né, para me validar de alguma forma, mas eu vou continuar ensinando as pessoas a lidar com dinheiro. E eu descobri que empreender não é sobre o outro, não é sobre eu fazer para o outro, é eu fazer para mim. E aí, quem se identificar com a minha história, com a minha jornada, com o meu vocabulário, com tudo, vai caminhar comigo. E aí, eu descobri nesse processo que evolução é um valor inegociável para mim. Lembra das prioridades? Sim. Então, evolução é um valor inegociável para mim. Foi a evolução que me trouxe até aqui, das minhas carreiras, dos meus maridos, de tudo, das minhas profissões. Então, é em evolução que eu quero caminhar. Então, se as pessoas que me acompanham estão interessadas em investir em evolução e evoluir, elas ficam no barco comigo. Quem não tiver, vai descer do barco, porque só estava pesando no barco de qualquer forma. Então, é por isso que eu vou começar a falar inglês também, para começar também a oferecer meu trabalho para empresas. Como é que eu vou falar com uma empresa que eu sou boa se ela não entende que eu estou falando em português? E isso é fantástico. A parte, né, da sua evolução, da sua história, quando as pessoas perguntam, é possível eu começar do zero no Reino Unido, Sim, e ter uma história de sucesso, e construir uma história de sucesso, que não necessariamente diz respeito somente à conta bancária, mas sim, essas conquistas, né, que você teve aí nos seus 18 anos, que te trouxeram até aqui hoje e que são responsáveis sim. pela sua conta bancária hoje, que você está construindo seu patrimônio e está ajudando outras pessoas. Então, é uma história muito, muito, muito legal, Obrigada. né? De novo, o objetivo aqui do iTalks é realmente expor ao máximo, ajudar a gente a alcançar o maior número de pessoas com Sim. bons exemplos, né? Não para a pessoa copiar a Letícia, mas para ela se inspirar, Pode copiar, mas nunca vai conseguir ser mim, ser eu. mas assim, se inspirar e É, construir a sua própria história, né? verdade, Porque a verdade. gente falou hoje de coisas, de pautas importantes, né? Como o poder da mulher independente, né? Sim, sim. A gente falou de educação financeira, enfim, Pensão. de dar uma pensão. Vamos ter uma conversa offline sobre isso. Vamos. E então o plano para médio prazo é começar Curtíssimo. a curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo, semana que vem. Semana que vem. Vou começar em inglês. Olha que E aí doideira, vai cara. ter, Muito eu vou legal. acolher algumas pessoas que estão interessadas em evoluir, essas pessoas sabem quem elas são. Vou criar um close friends ali para continuar falando em português. Inclusive, eu selecionei 50 mulheres para nas próximas 2 semanas dar 15 minutos gratuitos do meu tempo para elas, para olhar onde é que você quer ir, por que você não está indo, o que eu posso fazer para ajudar. Então, 50 mulheres. E
continuar crescendo. E aí agora eu vou investir em criar coisas em inglês, né? Criar produtos em inglês, criar the investment map, por exemplo. Criar poupadora Agora master. estoura a bolha mesmo. Exato, exato. Porque eu sempre falo para as pessoas, mas eu sou ótima educadora financeira, mas a pessoa, mas como você não entende nada que você fala? Então agora elas vão entender o que eu falo. Por isso que né? E faz parte da minha jornada. É importante, eu vou continuar cuidando, vou continuar fazendo mentoria em português, vai ter os produtos para ajudar, mas eu preciso evoluir. Eu já cheguei até aqui, sou muito grata por ter chegado até aqui. Foi a comunidade brasileira e portuguesa e os falantes de português que me trouxeram até aqui, mas eu preciso sair dessa casca agora para eu alcançar outros públicos, outras pessoas e outros desafios também, né? Que legal, que legal. E para quem quiser te acompanhar, não perder nada, Sim. qual que é o arroba? Aonde que vai? LeticiaFonseca.myf, que é Master Your Finances, o nome da minha empresa. Então, Letícia Fonseca, tudo junto, .myf. Não acredito em outras coisas, inclusive, eu só vendo educação financeira, eu não vendo investimento, não vendo cripto, não vendo forex, somente educação financeira. Porque tem muitas contas sendo clonadas, né? E tendo muito Sim. golpe. Eu tive 3 em fevereiro, foi um nightmare. Mas eu só vendo educação financeira. Legal, legal. Então é isso. Eu quero te agradecer imensamente. Vamos ficar mais. Vamos. Puxa Falando sobre pensão. um assunto aí. Mas aqui a tradição é a seguinte: veio uma vez, já eu tá venho sempre. automaticamente convidada para voltar. Uma coisa que eu gostaria de fazer é trazer mais pessoas para a mesa também para a gente fazer tipo um debate. Nossa, isso é muito legal. Né? Alguma coisa nesse sentido, porque, de novo, o que a gente falou aqui hoje foi só Sim. um grãozinho de areia. Sim. Mas mesmo assim foi muito valioso e eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de participar aqui no iTalks. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube, então tem muito conteúdo pra gente para assistir, para distribuir aí. Vai estar lá no... Tem conteúdo aí para um ano de educação financeira. No Instagram, né? também. Se você destrinchar. Eu tô ansioso para fazer os cortes já, viu, dona Sofia? Tem muita coisa boa pra gente... Sem pressão, Sofia. pra gente compartilhar. E as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, o que você precisar. Eu adoro. Eu tenho que criar meu podcast um dia, né? Vou criar aqui do seu lado. Tá aqui tudo pronto. só chegar chegando. Pois é. Eu tenho muita vontade de fazer um podcast, porque eu acho que tem muitas coisas para falar, né? A gente pode falar sobre inúmeras coisas. E aí, quem sabe, né? Um podcast vem por aí. Quando você quiser fazer um piloto, gravar com algum assunto específico, alguma pauta quente assim, só chegar chegando, porque, cara, é um assunto tão importante que faz tanta diferença na vida das pessoas, porque eu sempre brinco isso. O pessoal, a maior parte dos brasileiros, literalmente guarda dinheiro debaixo do colchão. Sim, muita gente tem dinheiro no banco, muita gente. E isso é perder grana, né? Muito, porque a inflação que está hoje, se você deixar o dinheiro no banco por um ano, você perde 10% de valor. É surreal. E até mesmo os hábitos, né, de consumo, como gastar, enfim. Exato. Muita coisa aí. Então, a gente se vê em breve. Muito obrigada. Eu queria até te falar que você é um excelente entrevistador, porque... obrigado. É chato quando você está sendo entrevistado por alguém que não entende nada, não sabe nem fazer pergunta, aí você fica frustrado, mas foi muito bom, porque obrigado. Não, eu tentei extrair o máximo, né? O principal para mim foi o lance da pensão, viu? E sempre fica uma coisa, nossa, devia ter perguntado aquilo, mas acho que não, mas você pode mandar mensagem. Sim. E a gente, vamos fazer umas lives lá no Instagram também. Vamos, a hora que você quiser. E, enfim, a partir de agora Sim, vamos falar sobre pensão? Sucesso, vamos falar sobre pensão, é uma pauta boa para uma live. Vamos, aí eu vou falar português, exclusivo pro legal. Londres. Tamo juntasso. Sim. E você que esteve conosco aí até agora, obrigado demais da conta. Obrigada. Foi bastante legal ter vocês aqui conosco. Terça-feira que vem estamos de volta com um convidado especial para poder te ajudar, para poder trazer para as nossas vidas mais conhecimento e iluminar os nossos caminhos aqui no Reino Unido. E é isso, sucesso na sua jornada. Obrigada. Estarei acompanhando aí de perto a pensão, a pensão e o lançamento da nova empreitada em inglês. Essa eu quero ver. Acho muito foda isso. Obrigada. Meu inglês está meio enferrujado. Porque eu vi, tá legal. Eu falo tá com sotaque, em português inclusive. o dia inteiro, né? Mas vai ser um pouco difícil, mas, né? Se fosse fácil, todo mundo faria.
Exatamente. Tamo junto. Se cuidem, permaneçam vivos e com suas economias pra gente ter saudáveis. saudáveis pro podcast semana que vem. Tchau, tchau.